Primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17. Quero fazer uma leitura de 2 ou 3 textos, para que depois eu possa usar alguns poucos minutos para falar a você o que o Senhor tem ministrado ao meu coração e ao meu espírito. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 21. Diz assim o texto: Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse Elias: Vês aí, teu filho vive. Diga comigo: vês aí, teu filho vive. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Então, esse texto eu quero ler com você, e quero ler também agora 2 Reis, capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, verso 32. Posso ler? E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu, e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Diga comigo: e o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Espírito Santo, fale conosco agora. Nós te pedimos que não seja o ensinamento do homem, que não seja conhecimento humano, mas seja a instrução do teu Espírito ao nosso espírito. Fala conosco, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir para vivermos e andarmos dia a dia em tua presença. Que, Senhor, nós não endurecemos o nosso coração, que nós não fechemos os nossos olhos e nem tapemos os nossos ouvidos, para não receber a porção que o Senhor tem a nós. O seu amor é tão grande, tão maravilhoso para conosco, que nós precisamos ficar atentos àquilo que o Senhor tem falado e vai falar conosco, porque o Senhor está nos alinhando e nos posicionando para tempos tremendos em tua presença. Tu és bem-vindo aqui, como o Senhor já está desde o início deste culto, mas agora nós nós cancelamos toda a mente de combate, toda a fortaleza, toda a muralha, todo o sofisma, toda a acusação de nosso adversário contra nós, e levantamos entre nós agora muralhas de proteção para ouvir o teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Se você cresce, diga amém, diga glória a Deus. Para alegar o ambiente, dê uma salva de palmas para o Mestre dos Mestres, Senhor dos Senhores, General dos Generais. Deixe-me dizer uma coisa a você. O maior desafio que nós temos como líder de igreja, como ministro do Evangelho, é ativar você para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Nós temos uma tendência natural, porque nós temos uma raiz humana que, quando nós não conseguimos nos desvincular dela, nós ficamos apegados a ela. E a nossa raiz humana é uma raiz de se conformar, uma raiz de se acomodar, uma raiz de se contentar com as coisas que já temos, que já vivemos, que já sentimos e que já vimos. Muitas das vezes nós não nos preparamos para alcançar coisas novas. Existem pessoas que elas alcançam um nível de conhecimento, alcançam um nível de propriedade, algumas coisas, e elas já estacionam e elas entendem que isso está bom. Algumas pessoas, elas se contentam com o conhecimento que têm, por isso não estudam mais, não fazem nenhum tipo de curso. Lá na empresa que ela trabalha, todos podem prosperar, crescer, todos podem se destacar, mas ela acha que aquilo que ela ganha, aquilo que ela já conhece é o suficiente, então ela não tem mais perspectiva. E assim, às vezes, é também no reino.
Às vezes, pelo fato de nós termos aceitado Jesus, levantado as mãos, reconhecido Ele como Senhor e Salvador, descendo as águas do batismo, sermos batizados pelo Espírito Santo, nós achamos que isso é o suficiente. Outras vezes, nós achamos que o suficiente é eu estar na casa de Deus num domingo, porque eu estou cumprindo com o meu compromisso, quando dá eu dizimo, quando dá eu trago a minha oferta, e assim por diante, porque Deus entende. Na verdade, Deus te ama. Diga para o teu irmão, Deus não te entende, Deus te ama. Sabe por quê? Porque Deus não aceita qualquer coisa. Aquilo que Caim deu como qualquer coisa, o Senhor rejeitou. E a rejeição, Satanás se aproveitou, ele matou o próprio irmão. Então veja, aquilo que Deus rejeita, o próprio Satanás se aproveita. E muitas das vezes nós somos culpados. E aí passamos a espiritualizar tudo, falando que tudo é o nosso adversário, e nunca olhamos para nós. Há um tempo atrás, eu ministrei aqui que muitas pessoas esperam aquele tema que nós vamos falar aqui dia 15, o vinho novo. A gente vem na igreja e quer vinho novo, achando que vinho novo é avivamento. Avivamento é quando você olha para dentro de você, quando você ouve uma palavra na igreja e fala: meu Deus, como eu preciso ser transformado, meu Deus, como eu preciso me alinhar a esta palavra. Muitos dizem que avivamento é quando a tampa da chaleira voa. Eu digo que não é isso. Avivamento é quando o fundo da chaleira cai. É quando você olha para dentro de si e fala: meu Deus, como pobre, miserável e nu eu sou, achando que já tenho, que já consegui. Nós falávamos muito lá em Israel de 3 mentes que é dentro da igreja. Existe a mente romana, a mente hebraica e a mente grega. A mente romana é aquela mente de que eu quero, porque eu preciso, porque é para mim e porque é meu. A mente grega é aquela: porque eu fiz curso tal, porque eu sou doutor PhD em teologia, nisso e naquilo. A mente hebraica é: Deus faz, Deus responde, Deus executa e Deus entrega no momento oportuno. Mas isso é intimidade, isso é tempo com o Pai. Não adianta você querer chegar na presença de Deus, iniciar uma caminhada com Ele hoje e já sonhar coisas altas. Você precisa desejar subir degrau. Não adianta você querer tomar elevador com Deus. No céu não tem elevador, tem escada. Eu vou colocar algumas fotos mais adiante para você ver. As escadas do templo, o Júlio estava lá, o Júlio viu. Era um degrau estreitinho, 2 degraus estreitinho e um largo. Um degrau estreitinho, mais um largo. Sabe por quê? Era para o povo subir, descansar. Sabe para quê? Para não apresentar voto de tolo na presença de Deus. O povo subia devagar no templo, que era para o povo saber que eles estavam subindo na presença de Deus. E ninguém se apresenta na presença de Deus de mãos vazias, porque o Pai não se agrada de votos de tolo. Tá, apóstolo, você está contando um monte de história aí, mas vai logo, fala para nós o que você tem para a gente hoje. Eu estava te dizendo que o maior desafio nosso hoje, como líder de igreja, e cada igreja Deus chama para um propósito. A igreja Verdes Avivamento, Deus tem algo para ela, para as pessoas que Ele tem para esse lugar. A igreja Batista é uma coisa, a igreja Universal é outra, a igreja da Graça é outra. Cada uma é como a Bíblia diz que haveriam diversidades de ministérios. Não adianta nós queremos que todas as igrejas sejam umas iguais a outras, porque não existe uniformidade no reino. Cada uma alcança um povo, cada uma alcança um tipo de pessoa. E se for tudo igual, amado, Deus não faz tudo através de um homem. Deus faz com diversas pessoas. Para isso, para usar essas pessoas, Ele precisa preparar. Diga: para me usar. Fala para o teu irmão: para te usar. Ele tem que preparar essas pessoas. Olha para mim, está me vendo? Mas preparar pessoas dói. Diga comigo: preparar pessoas dói. Por que preparar pessoas dói? Porque quando Deus vai preparar você, Ele vai arrancar tudo que você tem, para que na verdade você dependa somente dEle. Ele vai arrancar coisinhas que você fala que você não dá. E se você não dá, Ele tira. Ele toma força porque você é dEle. Na verdade, Ele quer que você entenda que se não for do jeito dEle, do seu não vai ser. Fala para o teu irmão: se não for do jeito de Deus, do seu não vai ser. Toda pessoa que é investida de autoridade de unção paga um preço terrível, porque você passa a ser excluído do meio das pessoas e incompreendido. Só que você tem que vigiar, porque a unção pode gerar dentro de você uma religião, e religião é podre. Se você vem para a igreja para ficar olhando o defeito dos outros, se você vem para a igreja para reparar o que os outros fazem ou não fazem, você está vindo no lugar errado, você não tinha que vir aqui.
Porque a igreja, as pessoas, fala para o teu irmão, o manto está virando aqui, fala. Às vezes as pessoas postam no Facebook, a igreja precisa parar de ser tribunal e ser hospital. Mas o crente tem que querer sair da enfermaria. A igreja é um hospital para sarar os doentes. A igreja é lugar de gente imperfeita. Repete, este lugar é um lugar de gente imperfeita. Fala para o teu irmão, não fica procurando imperfeição em mim não, irmão. Aqui é um lugar de gente com problema. É um lugar de pessoas que vão falhar. É um lugar de pessoas que vão ter dificuldades para se relacionar. E as pessoas acham que vai vir numa igreja, vai encontrar tudo santo e perfeito. Santo e perfeito é só num lugar, aonde? Então não espera da igreja. Então não cria expectativa. Se você procura essa expectativa na igreja, você está procurando na religião. E religião, amado, não adora a Deus, adora coisas. Então nós vamos discernir um pouco as coisas. Precisamos entender. Porque Deus vai espremer. E você está percebendo que você está passando por um estreito? Você está percebendo que você está passando pela moenda? Você está percebendo porque sempre vai ter um azeite novo para tirar de você. Para um benefício. Só que você vai escolher o nível que você vai alcançar em Deus. E aqui é onde eu entro. Deus separou um homem chamado Elias. O homem era tão ligado a ele, que o Senhor falou assim, esse nem vai ver morte. Quero ele para mim. Ele andava tanto na presença de Deus, que quando ele chega diante do Acabe, ele fala assim, escuta aqui Acabe, segundo a minha palavra, não vai haver chuva. Ele não disse segundo a palavra de Deus, ele disse segundo a minha palavra. Sabe por quê? Deus era presente no corpo dele. Onde ele andava, ele exalava a glória do Senhor. E o que você está querendo dizer com isso, apóstolo? Eu quero dizer para você que a unção que o Senhor derramou sobre você, quando você foi gerado no ventre da sua mãe, quando você foi separado ali, era para que coisas tremendas, para que coisas tremendas através de você sejam feitas. Eu sinto no meu espírito que é uma manhã que o Senhor vai colocar algumas coisas na sua vida no lugar. E você passou por uns temporais terríveis aí, vendavais e assombros, porque são nesses lugares que Deus coloca a nossa vida no lugar. Quando a gente não se posiciona, Ele traz terremoto para colocar as coisas no eixo. Quando a gente não tira a poeira que tem que tirar, Ele traz vendaval para tirar o cisco. Porque Deus não habita em coisa imunda, compreende isso? Então Ele permite que as situações adversas cheguem, para que você fale assim, ai Deus, e agora Senhor, Ele fala assim, agora está vindo bem perto de mim, vem. Elias era tão ligado em Deus, que um dia ele ficou desesperado. Ele achou que só ele passava luta e prova. Ele foi se esconder numa caverna, e eu entrei nessa caverna. Essa caverna hoje em Israel é uma religião pura, dá desespero de entrar lá. Mas ele entrou naquela caverna, o Senhor disse assim, Elias, o que você faz aqui? Uma voz mansa e suave. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que é isso que Deus tem para você nessa manhã. Ele quer fazer a seguinte pergunta: o que você quer? Por que você se esconde? Por que você corre? Por que você não aceita o projeto que eu tenho em você? Elias precisou ser confrontado. Elias precisou diminuir para que o Senhor pudesse crescer. E Elias então gera um discípulo. Diga comigo, Elias gera um discípulo. Arregala os olhos para esse crente lindo e fala assim para ele: você nasceu para multiplicar a unção que está em você na vida de outras pessoas. Arregala os olhos, assusta ele com a sua cara e fala assim: sai da zona de conforto. Fala para ele: sai da caverna. Fala para ele: vai buscar quem o Senhor mandou você buscar. Fala para ele: vai gerar quem o Senhor mandou você gerar. Satanás, amado, olha para mim. Satanás tem criado um meio hoje de nos ativar tanto com as nossas coisas, que nós esquecemos o nosso papel de igreja. Como igreja, o Senhor disse assim para os seus apóstolos: ide por todo mundo e corre atrás dos problemas de vocês e faça fortuna. Amém? Encha suas contas bancárias, compra carro zero, fazenda, carro, lancha. Foi isso? Ele disse: ide por todo mundo e faça o quê? Fazendo mais o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos você, eu, nós temos trazido para o aprisco do Senhor? Uau!
Mas sabe qual que é o problema? É que às vezes a gente inverte a unção que está em nós. Elias gerou um Eliseu. O Eliseu começou a olhar para o Elias e viu que esse Elias era terrível. Fala para o teu irmão, Elias era terrível. Chegava na cara de um, falava que não ia ter chuva, afrontava os profetas de Baal, eles se mutilavam ali, mutilavam, eles sentavam num toco, não toco não, porque lá no Monte Carmelo não tem toco, tinha pedra. Eu sentei numa, fechei os olhinhos e falei, deixa eu sentir o fogo. Aí eu comecei a chorar, eu falei, pera, Monte Carmelo é lugar de confronto, Monte Carmelo é lugar de respostas. Queridos, nós não podemos nos esquecer que Elias zombou dos inimigos. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Você quer receber? Por favor, não chora mais para as suas lutas, não chora mais para os seus problemas, não chora mais para as suas adversidades. Zomba do teu inimigo. Elias fez isso. Elias sentou na pedra e falou assim, ué, não está respondendo Deus dos seis, não? Ué, não vai responder, não vai vir responder? E não respondeu. Elias sabia o Deus que servia. Sabe por quê? Porque ele andava com ele, era íntimo dele. Apóstolo, não estou entendendo, você está falando umas coisas hoje, você está meio embriagado de lá de Israel ainda. Deixa eu te falar, você não tem entendido que nos últimos cultos aqui, eu assisti os cultos que foi pregado aqui, você não percebeu que Deus está falando para você toda hora? Vem. Se Ele está falando vem, é porque nós estamos longe. Se Ele está falando vem toda hora, é porque nós não estamos no nível que Ele queria que nós estivéssemos. Se Ele está chamando a gente toda hora para um nível com Ele, é porque Ele tem algo específico. E Ele só revela as coisas dEle para os seus profetas. Conta isso para o teu irmão. Ele só revela as suas coisas para os seus profetas. Eliseu sabia até o que o rei na cama pensava. O Senhor revelava para o profeta. Eliseu começou a olhar para aquele homem chamado Elias e falou assim, eu preciso ter, não a unção que esse homem tem. Eu não quero ter os dons que esse homem tem. Eu quero ter 2 vezes o Deus desse homem. Eliseu não queria o ministério do Elias. Eliseu não queria ter a forma de falar do Elias. Eliseu não queria ter a roupa. Eliseu não queria ter a vestimenta do Elias. Ele queria ter o Deus do Elias. Prova disso que ele olhou para o Elias e falou assim, olha, eu quero 2 vezes o que você tem. Ou seja, eu quero ser 2 vezes mais usado do que Deus te usa. E qual é a minha expectativa e a sua de vir na igreja? Senhor, Deus resolve o meu problema, Deus resolve o seu problema. A gente começa a cantar isso, irmão. Ou que a gente canta achando que está adorando a Deus. Deus resolve o meu problema, Deus resolve o seu. Ele é resolvedor de tudo isso, mas Ele não quer que você resolva o problema. Ele quer que você seja um desatador da bênção dEle, aonde você está. Mas a gente fica preso nas coisas. O Eliseu queria 2 vezes o Deus do Elias. O que você quer? O que tu buscas? Ou, vou usar uma frase de Jesus, o que queres que eu te faça? Se você busca a Ele, os seus problemas não são maiores do que Ele. Porque quem conhece a grandeza de Deus não acredita na pequeneza dos problemas. Conta isso para você mesmo. Quando eu conheço a grandeza do meu Deus, eu não acredito na pequenez dos meus problemas. Gozado que Eliseu já era um discípulo. Esse discípulo chama Geazi. Esse homem viu Eliseu recebia a porção dobrada. Pela lógica, preste atenção que a mensagem é aqui. O texto da palavra que eu li com você era só para mim poder entrar nas coisas. Escute que a pregação é agora. Preste atenção. Eliseu viu Elias receber a porção dobrada. Pela palavra, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Cada vacilo que você recebe isso, cada vacilo que você tem, quando você tem coragem de se levantar, a glória é maior sobre você. Quando ele vê aquilo, ele fica desesperado. Pela Bíblia, sobre a vida do Eliseu, deveria ser então 4 vezes mais. Eliseu recebeu 2 vezes. Geazi receberia 4 vezes. Só que o que aconteceu, irmão?
Geazi se acostumou com as coisas da vida. Geazi se acostumou com as coisas. Geazi começou a dar importância mais para aquelas coisas que brilhavam do que aquelas coisas que desciam do trono do céu. E eu li esse texto com você porque Elias foi ressuscitar um menino. Elias deita sobre o menino 3 vezes e o menino ressuscita. Como a porção era dobrada, Eliseu também tinha que passar pela mesma situação. E ele ressuscitou 2 pessoas, uma com o corpo dele já na cova. O corpo de um soldado bateu sobre ele e ressuscitou. Eliseu morto ressuscitou uma pessoa, se cumpriu a porção dobrada. Nesta passagem que eu li com você, Eliseu deita 7 vezes para que o menino pudesse ressuscitar. Aí você fala assim: então tudo isso é porção dobrada. É que entre Eliseu e Elias tinha um Geazi, tinha um roubador de unção, tinha um roubador da graça, tinha alguém que sugava o favor do Senhor, tinha alguém que retardava os milagres de Deus através da vida do Eliseu. Eliseu foi para Elias o servo, Geazi foi para Eliseu o problema. Prova disso que ele escolhe a segunda parte. A segunda parte foi correr atrás de Naamã, pedir dinheiro e benefícios, e sai na testa dele uma lepra. E eu tenho que falar uma palavra dura aqui, você quer ouvir? Infelizmente, dentro da casa do Senhor, tem muitas pessoas que têm preferido ser Geazi do que Eliseu. Tem muito mais pessoas que, em vez de querer ser Eliseu com porção dobrada, estão querendo ser Geazi com lepra na testa. Estão tão presos em coisas pequenas e mundanas que trocam as coisas de Deus com facilidade. Geazi era aquele tipo de crente que só vê dificuldade. Geazi era aquele tipo de crente que não consegue ver o reino, só consegue ver o natural. Samaria está cercada. Geazi sai lá fora, ele só vê cavalos, ele só vê cavaleiros, só vê os inimigos contra-atacando. Ele vem e fala para o Eliseu. O Eliseu fala assim para ele: espera um pouquinho que eu vou fazer uma coisa que você não faz. Preste atenção agora, porque Deus quer destravar coisa na sua vida. Geazi, deixa eu fazer uma coisa que você não está fazendo. Ele disse: o que é? Senhor, eu oro agora e te peço, abre os olhos desse meu servo, para que ele possa ver que os que estão lá fora não são maiores do que aqueles que estão conosco. Ele olhou para o Geazi e falou assim: sai lá fora agora. Geazi só viu cavalos de fogo, coisas do reino do Senhor. Isso significa o nível de espiritualidade. Isso só demonstra o nível de intimidade que Geazi andava. Andava preso nas coisas da terra, andava as coisas preso nas limitações. E Eliseu não, entendendo o mover do reino. A pergunta que o Espírito Santo me fez, e ele quer fazer para mim e para você, é: o que você tem desejado ser? Eliseu ou Geazi? Você quer o quê? Você quer a porção dobrada? Porque Elias é uma personificação de Cristo. E Jesus disse: eu vou ao Pai, mas se você crer, e você vai fazer coisas maiores do que eu faço, porção dobrada. E aí? Qualquer vento tira a gente da presença. Qualquer situação nos oprime. A carinha feia de chupar do limão do irmão já nos faz não vir na igreja. Uma palavra mal atravessada, porque o apóstolo, porque o pastor, porque o evangelista, porque o líder tal não olhou para mim, eu não queria mais na igreja. Isso é espírito de Geazi. Isso é gente que está com lepra, gente que se contaminou com coisa que não deveria ter tocado, em coisa que não deveria ter tocado, andando com gente que não deveria estar andando. Eu quero te dizer uma coisa, fala para o teu irmão lá: vem aí um negócio santo para você. Eu acho que já faz uns 112 cultos que eu falei isso. E eu já pedi para você fazer isso, mas por favor, olha quem está andando do seu lado. Olha quem você ouve. Sabe por quê, irmão? Porque nosso adversário vai levantar gente com cara de religioso, de pessoas de reino,
mas que vão sugar a unção que é em você. Vai levantar uns Geazi para se encostar em você. E Geazi retarda a vida dos Eliseus. Repete isso comigo: os Geazis retardam a vida dos Eliseus. Pega a Bíblia, procura para mim o histórico que Geazi deixou. Pega a Bíblia, estuda lá na sua casa hoje, e terça-feira a gente conversa. Qual foi o legado do Geazi? Quantos que Geazi ressuscitou? Amados, Geazi não tem legado, Geazi não tem histórico, porque ele não quis a porção do rei, não quis o melhor do céu, ele quis as coisas da terra. E eu vou te contar uma outra coisa que você já sabe, está cansado de me ouvir, e eu prometo que eu vou terminar. Diga amém. Uau! O nosso adversário sabe onde te toca. Ele sabe aonde te envia um Geazi. Ele sabe que tem hora que te emburra. Ele sabe onde te emburra. Ele sabe onde para você. Ele sabe onde te enerva. Ele sabe onde você fica com calcanhar de aço. Ele sabe. Eu vou botar essa situação aqui, porque o crentão ali vai ficar apavorado. Em nome de Jesus, que você seja ministrado pelo Espírito Santo, não pela minha palavra, a arrancar Geazis da sua vida. E eu vou te contar uma coisa e vai doer. Está afim de sentir a dor? Pergunta primeiro para o irmão. Fala para ele, deixa eu compartilhar. Está afim de sentir essa dor agora ou não? Você vai ter que ficar um pouquinho longe de gente importante para você. Tem gente que faz bem para você, você gosta de ficar perto, mas não faz bem. Essas pessoas são minadoras da graça, da unção de Deus na sua vida. Conte-me com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Ah, apóstolo, mas você também está sendo muito radical, porque também não é assim, né? Pois bem, Jesus olhou para a cara do Pedro e falou assim: Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser agora pescador de almas. Aí o Pedro é impulsivo, tempestivo, igual muito crente, cheio do poder. E aí Jesus vem andando pelo mar da Galileia, onde eu fui. Ele disse: ah, mestre, se é tu, me deixa ir contigo. Ele falou assim: vem, vamos, vem para as águas. Pedrão botou o pé. Ele viu que o negócio ficou rígido, começou a andar. Mas eu imagino que enquanto Pedro andava, ficou uns tipos de crente no barco. Não vai dar certo não, irmão. Ah, já tentei, irmão, mas não vai dar, você vai quebrar a cara, irmão. Na igreja tem dois tipos de gente: o que vive no sobrenatural, o que quer ficar dentro do barco. O que aceita, você está falando heresia aí, porque ele afundou, mas foi o único que andou. Agora segura, o pessoal da terça-feira já conhece essa história. Pedrão sai andando, zombando na cara dos outros. Daí de repente o pessoal fala assim: Pedro, ó o vento. Ele, não estou escutando. Ó vento, o vento. Vou te contar uma coisa agora, segura para você não se assustar. O seu adversário vai tentar te frustrar na área que você domina. Pedro era perito na água, ele era pescador. Ele pulava do barco para desinosar a rede. Ele descia lá para jogar a corda no pau. Ele conhecia a água, mas ali ele se desesperou. E quem vem? A cara dele: Pedro. Agora escuta isso. Você já pensou nisso ou não? A gente só fala da queda do Pedro. Vem aqui, Pedro. Pedra. Pegou na mão do Pedro. Falou: Pedro, é assim que eu faço com os meus ídolos. Vamos para o barco. Pedro andou na ida e na volta. Na ida, ele foi na força da fé. Na volta, ele veio nos braços do rei. O que você quer fazer? Andar no sobrenatural ou ficar dentro do barco? Se eu fosse você, eu batia a palma, gritava, pulava, porque amado. O que você quer fazer?
escolhem o barco, outros escolhem o sobrenatural. Eliseu escolheu o sobrenatural. Nós somos num lugarzinho aonde é deserto, só que nas margens do riacho tem vida. Foi no lugarzinho que Eliseu deitou sal nas águas. Ele escolheu viver. Geazi não. Geazi escolheu ser o roubador do tempo. Você conhece gente que rouba a alegria? Sim ou não? Eu estou falando de coisas aqui agora, você está vendo pessoas na sua cabeça, não está? Você conhece gente que tem o prazer de, quando você está feliz, desmotivar você? Posso falar uma coisa para você? Eu não estou te ensinando a ser soberbo, não estou te ensinando a ser soberbo. Não é isso. Mas estou te ensinando a vencer esse momento. Quer que eu te ensino? Dê com os ombros. Nada pode impedir você, desde que você não se impeça. Vou falar de novo. Nada pode impedir você, desde que você não se impeça. Não é Satanás que te para. Quem te para é você mesmo, porque você acredita no que ele criou. Tem gente que é levantada por ele para tocar na sua vida, e às vezes até frequentador de igreja. Mas amado, o seu lugar é olhar para a porção dobrada que está garantida sobre você. Tem alguém que deseja essa porção dobrada? Então fiquemos em pé. Aleluia. Eu tenho cartucho aqui para falar até 10 da noite hoje, sem parar. Mas vou parar aqui. Amém? Você ficaria ouvindo mais um pouco ou não? Mas nós vamos parar porque nós temos que ceiar. Mas nós vamos orar antes. Queria convidar você a abrir sua mão. Assim. Uma oração séria que nós vamos fazer. Você não é obrigado a fazer, você vai ver se você quer fazer. Nós vamos primeiro agora orar, pedindo para que o Senhor arranque de nós todo o espírito de Geazi. Alguém aceita fazer essa oração comigo? Por quê? Porque de repente a gente é o Geazi na vida de alguém. Porque a gente costuma muito olhar aquilo que as pessoas fazem a nós, e nós não olhamos muitas vezes o que fazemos para os outros. Então, que eu e você ansiemos, no mínimo, porção dobrada. E há uma porção dobrada. Eu creio no que estou falando, tenho fé para profetizar. Essa manhã está destravando a vida de gente aqui. Eu vejo, sabe o que eu vejo o Senhor fazendo na vida de algumas pessoas? Tirando um cinto de segurança. Mas não era para segurança, era para segurar. Era coisas que estavam enosadas nas suas pernas, te impedindo de caminhar. Você não caminhava mais assim, você caminhava assim, com dificuldade, limitado. O Senhor está tirando de você um cansaço. Está tirando de você toda a opressão que o nosso adversário tem colocado, para que você diga que não vale a pena. Vale. Paga o preço, chore, lamente na presença de Deus apenas, não dos outros. Porque, amado, o consolo dele é tremendo. O consolo dele é maravilhoso. O Senhor me disse claramente quando eu entrei no barco do Mar da Galileia. Ele disse: Paulo, hoje eu te trago nas águas mansas e tranquilas, para te mostrar que eu sou Deus de novas todas as coisas. Então receba na sua vida nessa manhã esse destravamento, esse fluir novo de Deus. Só que eu vou te contar uma coisa. Você quer saber o quê? Quando você sair daqui, o Geazi vai estar junto de você. Os Geazis vão continuar aparecendo, mas Eliseu não deixou de ser o Eliseu. Não deixa mais o Geazi te contaminar. Se o Geazi não quer, queira você, caminhe você. Eu vou te contar uma coisa antes de orar, que eu preciso te falar isso para te simbolizar. Ontem não, sexta-feira, depois que eu cheguei, matei esse lado da minha família, a profetisa falou assim: tome um banho, vamos lá na igreja. Eu disse: não, amanhã cedo eu vou, deixa eu ficar em casa um pouco. Não, vamos na igreja. E aí eu vim para cá. E aí nós chegamos aqui na igreja e eu vi a igreja toda pintada lá fora. O irmão Hélio, semana passada, deu um duro e pintou tudo lá fora. Quando eu cheguei aqui, parei o carro, que eu vi, o Senhor disse assim para mim:
se pinta por fora quando se acaba a reforma por dentro. E o Senhor me disse assim: eu acabei a reforma de dentro, e agora terminamos a reforma de fora. Aí a profetisa me disse assim, eu partilhei isso com ela. Ela me disse: mas não acabou por aí. Quando você viajou, as flores que foram plantadas aqui, acho que quase 2 anos, mais de 2 anos, nasceram 3 flores lindas. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você crê em sinais, eu creio muito. Deus me fez muitos sinais em Israel. Eu creio por fé e por convicção de que nós estamos entrando num nível novo. Nós nunca mais seremos os mesmos. Se você só será o mesmo se você quiser. Porque quando você ouve uma palavra como essa, 2 coisas acontecem: ou você sai daqui melhor, ou pior, porque igual não dá mais. Então escolha sair daqui hoje como um Eliseu, que recebe o dobro da porção do Pai.